Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, essa modalidade online. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós ficamos um domingo parado para prestigiar o culto de ação de graça por 5 anos da nossa congregação, que foi domingo passado. Hoje vamos dar continuidade a essa série de estudos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. O tema de hoje tem a ver com os dons espirituais. Os dons espirituais é o poder de Deus que ele concede à sua igreja para que sua igreja possa servir de uma forma efetiva e plena no mundo. Quero começar lendo um texto que é o texto mais clássico que fala sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura comigo que diz o seguinte: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, não pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, essa passagem fala claramente aqui desses dons concedidos e a insistência de Paulo em dizer que é pelo Espírito de Deus e é o mesmo Espírito do Senhor que concede todos esses dons. Né? Vamos refletir um pouco sobre isso agora. Antes, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele conceda, através do seu Espírito, entendimento e edificação nesses temas. Pai amado e querido, quero te louvar e engrandecer a Ti pela oportunidade de mais uma vez estarmos estudando a Tua palavra. E hoje, Senhor, se trata dos dons espirituais. Eu te peço, Pai, que nós possamos terminar esse estudo sabendo o que é dom espiritual e como podemos, Senhor, trabalhar, ter dons espirituais e poder te servir da melhor forma possível. Nos ajuda nessa compreensão. Seja um estudo que nos edifique também. Peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos muitos homens e mulheres de Deus trabalhando, mas com auxílio do Espírito Santo, na força e no poder do Espírito Santo. Então nós temos desde, por exemplo, de Moisés. Moisés, ele recebeu da parte de Deus capacidade para governar e para também guiar Israel durante os 40 anos no deserto. Nós vemos, por exemplo, quando o Senhor ordena que faça um tabernáculo no deserto, ele concede dons, ele concede o seu espírito a dois artistas para que eles pudessem, com muita criatividade, muita engenhosidade, fazer o tabernáculo. Nós vemos também no período dos juízes, que é registrado pelo livro de Juízes na Bíblia, homens e mulheres recebendo o dom de Deus para lutar a favor de Israel, vencer batalhas e principalmente para dirigir, para governar o povo de Israel naquele período que eles não tinham uma liderança constituída com reis ou mesmo de outra forma. Então Deus levantava, de vez em quando, juízes, concedia a esses juízes a verdade, para que em nome de Deus pudessem ter vitória sobre os seus inimigos e conduzir o povo do Senhor. Os profetas, por exemplo, todos eles receberam dom do Senhor, receberam
capacidade da parte de Deus para entender o seu contexto e principalmente receber a parte de Deus a mensagem que deveria ser dada ao povo de Israel durante todos aqueles períodos de turbulências e crises. Deus sempre levantava profetas cheios do Espírito Santo, com dons e capacidades para conduzir através da pregação, através da mensagem, o povo de Israel. Nós vemos já no Novo Testamento também os discípulos recebendo de Jesus dom, capacidade e autoridade da parte do Espírito para poder expelir demônios, curar enfermos, libertar pessoas. Tanto que eles voltavam, você tem isso registrado em Mateus capítulo 10, quando eles voltam alegres porque tiveram sucesso. Não foi eles que fizeram aquelas coisas por conta própria, o Espírito Santo que estava com eles e o Senhor Jesus tinha dado essa autoridade, dado o Espírito para eles que eles pudessem realizar com sucesso aquela missão, aquele era um estágio, digamos assim, né, que Jesus faz com eles e eles são muito bem sucedidos por conta do auxílio do Espírito Santo. Sem falar do que o próprio Jesus Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele, depois do batismo, ele recebe o Espírito Santo e tudo que ele faz na força e no poder do Espírito. Paulo, também, e os apóstolos no Novo Testamento, registrado ali através de Atos, mostra que todas as atividades que eles faziam, eles tinham o Espírito Santo cooperando com eles. Então, nenhum desses homens podem dizer que eles fizeram na força do seu poder. Já vimos textos aqui que Paulo fala claramente que quando ele foi pregar o Evangelho, ele foi no poder e no Espírito Santo. Então, nenhum deles puxava glória para si mesmo, dizendo que eles, a sua capacidade é que tinha feito essas coisas. Não, todos eles reconhecem que foi o Espírito com eles, o Espírito operando através dele. E o Pai, ele concede o Espírito a quem o pede. Quando nós temos a necessidade de trabalhar na obra do Senhor, quando nós temos uma necessidade de atender a alguma direção do Senhor para a missão, podemos pedir do seu Espírito, podemos pedir dos seus dons, para que assim nós possamos fazer na força e no poder do Espírito Santo. Jesus diz isso sobre essa questão de que nós podemos pedir e vamos receber poder e o Espírito. Em Lucas 11, 13, onde ele diz o seguinte: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus está ali contando uma situação e ele fala de que os seres humanos são maus. Mas mesmo nessa maldade, por exemplo, quando um filho pede a um pai um pão, o pai não dá uma pedra, mas dá o pão de verdade ao filho, muito mais Deus, que não é mau, que é assaz benigno, como diz o salmista, ele nos dará o Espírito Santo se nós o pedirmos. Então, é a partir daí que nós podemos começar a entender que é necessário fazer a obra do Senhor na força e no poder do Espírito, e nós podemos pedir o Espírito Santo. E aí, o que são dons espirituais? Dons espirituais são poderes ou capacidades sobrenaturais. Não é uma coisa natural, ela é sobrenatural, dada pelo Espírito Santo às pessoas em sua igreja para que elas possam servir de forma efetiva e poderosa. Como o Senhor mesmo diz no Antigo Testamento, através do profeta, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Então, nós temos que fazer a obra não usando forças ou capacidades humanas, mas no Espírito. E dons espirituais é diferente de talentos naturais. Talentos naturais, eles podem ser desenvolvidos. O dom do Espírito, ele é dado por diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que são músicos excelentes, alguns têm até uma predisposição a mais para a música, mas assim mesmo eles precisam treinar, ensaiar bastante, precisam desenvolver seu talento musical. Mesma coisa para pintura, para qualquer outra área. Talentos naturais, eles são
desenvolvidos, são aperfeiçoados conforme a prática, conforme o exercício do talento. Os dons espirituais, eles atuam de forma instantânea quando Deus dá. Deus dando o dom, você já pode utilizá-lo de forma efetiva, na força e no poder do Espírito Santo. Claro, você mesmo, ao praticar várias ações na força e no poder do Espírito, você também vai ficando assim, mais acostumado, vamos usar essa expressão assim, mais acostumado a usar o dom de Deus, a tal ponto de que você vai gerar uma confiança total no dom e você vai atuar na missão do Senhor ou qualquer outra área você tenha sido, Deus tenha dado por para você servir, você vai atuar com muita naturalidade, sabendo que Deus já está contigo, que o dom já está aí e que você pode contar com esse dom. Então você vai fazer sem temor, sem receios. De tanto praticar a ação usando os dons espirituais, você já vai tendo total fé. Era o que acontecia com os apóstolos. Os apóstolos eles tinham total confiança no dom do Espírito que eles tinham recebido nas capacidades espirituais que o Senhor tinha dado a eles, que eles agiam já sem receio, sem temor de fracasso. O desenvolvimento que nós temos com os dons espirituais não é que a gente vai aperfeiçoar o dom espiritual, porque ele já é perfeito, porque é dado por Deus. Nós que vamos estar mais bem habilitados para usar esses dons. Por isso que a prática constante e a fé é necessária para que nós possamos fazer as coisas na força e no poder do Espírito Santo. Então, e o Espírito dá esses dons a cada um. Ele pode dar aqueles a quem pediu dele, e ele também quer dar, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, versículo 11, traz muito essa questão de que ele dá, né, distribui a cada um individualmente conforme ele quer. Então, às vezes, a gente nem pediu o dom, mas ele dá, porque ele vê que em você é necessário ter esse dom para que você, em situações específicas, use o dom espiritual para você ter uma efetividade na realização do serviço cristão, da obra que você está realizando para Deus. Porque Deus está realizando a obra no mundo e ele realiza a partir do seu povo. Então, ele precisa adotar o seu povo com esses dons para que ele, através dos dons, cada um de nós, faça a obra acontecer de forma efetiva, da forma que gere os resultados que ele mesmo quer e espera gerar. Então, é por isso que é importante os dons espirituais na vida dos crentes. E aí uma coisa bem interessante que vai ter essa intercambiabilidade de expressões na linguagem que o próprio Paulo usa, entre batismo de poder e revestimento de poder. As duas palavras estão interligadas. Todos nós somos batizados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Paulo diz isso aqui mesmo, inclusive em 1 Coríntios 12, versículo 13. Mas ele também usa uma outra expressão de um revestimento de poder, que é um batismo de poder. O batismo de Espírito é para nos incluir no corpo de Cristo e é a necessidade para ser salvo. Ninguém que esteja fora do corpo de Cristo é salvo. Só os que estão no corpo de Cristo é salvo. Por quê? Porque a igreja do Senhor é o seu corpo. Paulo usa muito essa expressão, que o corpo de Cristo é a igreja. E fora da igreja de Jesus não há salvação. Porque a igreja que vai ser arrebatada é o corpo de Cristo. Então é necessário que o batismo coloque todos os salvos nesse corpo. Por isso tem essa expressão batismo de que é imergir, né? Então ele insere um salvo no corpo de Cristo e aí é para todos os salvos. Todos os salvos estão no corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo aqui, quando eu falo a igreja, não estou me referindo a denominações. Não tem nada a ver com denominação. Na antiguidade se dizia isso, né, de que fora da igreja não há salvação, mas o entendimento que eles estavam dando na época era fora da igreja institucional, a denominação, que no caso, no passado, era a igreja católica. Então, qualquer pessoa que ainda que tivesse fé em Cristo Jesus, estivesse fora da igreja, eles diziam, não está salvo, precisa fazer parte da igreja
porque o argumento era de que se você não tem a Igreja Católica como mãe, você não pode ter Deus como pai. Esse era o argumento. O que era escondido nesse argumento é de que a verdade é o seguinte: a Igreja Corpo de Cristo não é uma instituição somente. A Igreja Corpo de Cristo são todos os salvos em Cristo Jesus espalhados pela terra, dos mortos e dos vivos. Então, todos que já morreram em Cristo e todos aqueles que ainda estão vivos estão em Cristo, todos nós compomos o corpo de Cristo, que é essa união mística, essa união espiritual de todos os crentes. Essa sim é a igreja do Senhor. E aí não tem placa de igreja para isso, né? Mas o que eu estou me referindo agora sobre essa questão do batismo de poder, esse revestimento, essa dotação de dons espirituais, onde ele capacita cada um. Por exemplo, Paulo vai orar a respeito disso aos Efésios. Ele ora para que os Efésios tenham esse revestimento de poder, sejam fortalecidos com esse poder para que fizessem a missão. Então ele diz isso lá em Efésios 3,16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então aqui fica claramente que Paulo está orando pela igreja para que ela seja fortalecida com poder, que ela seja revestida de poder, que ela receba esse batismo de poder para fazer a obra do Senhor na força e no poder do Espírito, para que ela tenha efetividade na obra, para que ela tenha todos os recursos necessários para todas as frentes missionárias ela estar atuando. Nós vamos daqui a pouco ver um pouco sobre quais são esses dons que o Senhor dota à igreja. Ainda Paulo em Efésios mesmo, no capítulo 4, versículo 16, que é um texto que eu acho muito lindo, diz assim que todos nós, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento. E esse crescimento é gerado por conta de que cada um está usando o seu dom, está usando o seu recurso para o crescimento da igreja. E essa igreja cresce em amor, inclusive, quando a igreja está usando o seu dom um a favor dos outros. Ela cresce em amor quando cada um está usando o seu dom da forma correta. A forma correta é o uso do seu dom em prol da misericórdia, em prol do benefício do próximo, em prol de que outros possam ser abençoados por Deus com aquilo que Deus nos deu. Por isso que a expressão bíblica é de graça recebeste, de graça dai. Os dons espirituais são dados de graça. E nós temos que atuar a favor dos outros de graça também com os mesmos dons que recebemos. Essa é que é o entendimento que eu estou dando. E aí, queria aproveitar o momento para fazer uma pequena correção. Que algumas pessoas esperam sentir o poder operando nelas. Então, por exemplo, a pessoa vai se autoavaliar e diz assim: não estou sentindo poder nenhum. Esse é um entendimento errado de achar que quando a gente é dotado de dons espirituais, a gente sente algum poder. Isso não tem a ver, por exemplo, com aquilo que era nos desenhos animados. No desenho animado, quando a pessoa pega um amuleto, uma espada, qualquer outra coisa que concede poder, ela se sente forte, fortalecida, né? Tem aqui, para quem conhece aí, os jovens que conhecem, o desenho do Dragon Ball Z, onde os personagens ali, eles recebem uma força neles, eles ficam radiantes, e aí eles aumentam a força, o poder, o corpo deles aumenta, essas coisas todas, né? Eles estão recebendo essa força extra para as lutas que eles faziam. Dons espirituais não tem nem um pouco a ver com isso que os desenhos animados mostram, ou mesmo filmes de fantasia. Na verdade, o poder do Espírito Santo ele já atua dentro de nós e nós temos que usar com fé. Nós vamos daqui a pouco ver um texto bíblico de Paulo aos Romanos. Ele fala da necessidade da fé para poder agir, né, e atuar com o Espírito Santo. Então, ninguém vai sentir esse poder. É uma questão de fé. E aí tem uma outra coisa bem interessante nisso. É que o poder de Deus, geralmente, ele está ligado à nossa fraqueza. É quando a gente se sente fraco, mas com fé, que o poder atua.
É muito interessante, existe essa simultaneidade na hora entre a gente se sentir fraco e o Senhor nos dotar com dons para fazer a obra de forma efetiva. Então, Paulo vai dizer o seguinte, ó, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive com vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, ele está dizendo aqui que foi em força, foi em fraqueza, foi em grande temor e temor que ele fez isso. Mas quando ele vai com fé, então ele age, né? O poder de Deus se manifesta. Como ele coloca aqui, mais em demonstração do Espírito e de poder. Então, quando nos sentimos fracos, aí a gente usa a fé. E aí o Senhor manifesta o seu poder. Para quê? Para que a glória sempre seja dele. Sempre seja dele. Ele diz isso, Paulo, em 2 Coríntios 4, 7, o seguinte, ó. Temos, porém, este tesouro, está falando dos dons espirituais, falando do poder de Deus, a graça de Deus, né? Ele está falando, temos esse tesouro em vaso de barro. Nós somos os vasos de barro. E o tesouro de Deus está em nós. Aí ele complementa, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então, esses tesouros que estão em nós, eles estão em vasos de barro, para que as pessoas, né, que vão ser beneficiadas pelos dons espirituais que estão em nós, elas vejam que foi Deus, e não nós. Elas glorifiquem a Deus e não a nós. Nós já estudamos sobre isso aqui antes, de que a ação do Espírito Santo no mundo, um dos propósitos dele é para glorificar a Cristo Jesus. Toda ação poderosa do Espírito Santo, ela deve redundar em glória ao Senhor Jesus Cristo. Isso que é o propósito. Ainda sobre a questão da fraqueza, para que a gente fique bem entendido dessa questão, enquanto nós somos fracos, é que o poder de Deus atua, Paulo vai continuar falando em 2 Coríntios 12, 10, o seguinte, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou fraco. Quando eu me sinto fraco, quando eu estou passando por todas essas situações difíceis de insulto, privações, perseguições, angústias, nessa hora que ele pode operar poder, para que a glória seja sempre do Senhor e nunca nossa. O poder é o poder de Deus. Ela é concedida pela fé. E a fé ela é fortalecida ocultamente. Nossa fé não faz com que a gente radie poder. Não. Nossa fé faz com que o Espírito é que atue. Que o Espírito é que se manifeste. Que o Espírito faça a vontade e cumpra o propósito. E aí o Espírito Santo ele acaba meio que se escondendo nas coisas fracas que Deus escolheu para que a carne não se glorie na presença do Senhor. Deus escolhe as coisas fracas. O Espírito se esconde nas coisas fracas do mundo. Para que o mundo somos nós mesmos. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29, onde ele fala: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O Espírito Santo ele se esconde nas coisas fracas. Você se sente um fraco, o Espírito Santo ele se esconde em você. Quando você se dispõe a servir a Deus na sua fraqueza, aí é que o Espírito Santo atua através de você para abençoar outras pessoas, salvar outras pessoas, enfim, dependendo do tipo de dom que o Senhor está dando naquele momento para uma necessidade, para uma carência específica, sim, que ele vai atuar. Então, quando nos sentimos fracos, só aplicar a fé. Exatamente isso. E outra coisa é que muitas pessoas elas querem ter dons, querem ter poder do alto para usá-las. É assim meio que é famoso nas redes sociais, né? Digamos assim. Hoje em dia todo mundo quer ficar famoso na rede social. Mas a verdade é que os dons espirituais não é para que a gente use. Deus
Ele nos dá dons e nos toma para que nós sejamos usados. Não é nós usarmos Deus. Deus é quem nos usa através dos dons para algum propósito. Muita pretensão das pessoas quererem usar dons espirituais para benefício pessoal, para crescimento, prestígio, para se gabar de que tem mais dom do que os outros. Isso é um grande erro que as pessoas podem cometer. Mesmo porque também o Senhor espera daqueles a quem serve, era submissão e obediência. Meio que condições para que o Senhor possa usar de forma realmente poderosa. Deus revista essas pessoas de poder. Elas estão submissas, obedecendo ao chamado, obedecendo ao propósito que o Senhor estabeleceu para cada pessoa, e também obedece ao Senhor para agir como ele realmente quer. E aí nós temos que permitir que o Espírito Santo tome posse em nossas vidas e que a gente fique totalmente submisso a ele, totalmente obediente a toda a ordem que ele nos dá. Nós vemos muito isso em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo conduzindo a igreja e os apóstolos muito obedientes, de forma submissa, se deixam ser guiados pelo Espírito Santo e atuam no poder do Espírito. E os dons espirituais, ele tem como propósito ferramentalizar a igreja. A ideia de Deus dando ferramentas. Por exemplo, Paulo deixa claro que os dons são dados por Deus para que a igreja seja edificada e fortalecida. Os dons são essas ferramentas, são esses recursos para que a igreja funcione bem. Quando a igreja ela se utiliza dos dons espirituais, ela funciona bem. Por exemplo, existem dons da administração. Então, uma pessoa que é dotada com dons de administração, ela vai atuar na igreja de forma estratégica, organizando bem todas as ações da igreja. Os que têm dons espirituais da misericórdia, por exemplo, a pessoa vai atuar no ministério da diaconia, por exemplo. Tem pessoas que têm outros dons e cada um então vai, conforme mais dons tiver dentro do corpo de Cristo, mais ações a igreja pode fazer. Mais alcance ela pode ter. Quanto mais dons. E aí não fica faltando, né? Paulo, quando ele ora a respeito da igreja de Corinto, ele fala sobre essa questão que ele gostaria de ir lá e contribuir para que não faltasse nenhum dom na igreja. O propósito era esse de que a igreja tivesse todos os dons, porque quanto mais dons, mais recursos ela tem para ela, como igreja, fazer tudo. E aí, e é sempre nesse propósito, de um servir os outros, né? Pedro fala sobre isso, 1 Pedro 4, 10 e 11, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. E esses dons, eles são dados à igreja, esse poder que é dado à igreja, nós temos que atentar que eles não sejam desperdiçados. Porque às vezes, né, nós podemos estar desperdiçando energia. Pessoas que têm dons e não praticam. Elas engavetam dons, elas não. De uma forma que a igreja tem que trabalhar para não estar desperdiçando o poder do Espírito Santo, é primeiro incentivando as pessoas a atuar. E segundo, na mesma sequência, é também oportunizar. Tem que incentivar as pessoas e dar a oportunidade dela, delegar a ela funções para que elas tenham, né, esse espaço dentro da igreja para que possam atuar com seus dons. E é necessário que cada um descubra os seus dons espirituais. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, algumas passagens que traz uma espécie de uma pequena lista dos dons espirituais e cada um tem que ir descobrindo qual o seu dom, e às vezes a pessoa tem mais de um dom. Por exemplo, Paulo ele era uma pessoa dotada de muitos dons espirituais. A atividade missionária dele exigia que ele tivesse isso, então como ele era uma pessoa que era muito consagrada a Deus, buscava, o Senhor acabava concedendo a ele muitos dons para que ele não tivesse carência de poder servir da melhor forma possível a obra e a missão.
Então, a primeira passagem que nós vamos ler traz uma espécie de lista. Novamente, 1 Coríntios 12, agora só a partir do versículo 8 ao 11, onde ele traz alguns dons para nós tomarmos conhecimento. Assim, ó, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Então tem esse dom do Espírito que é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria pode ser um grande auxílio para pastores, presbíteros, conselheiros, pessoas que querem ajudar alguém. De repente você não é um conselheiro, não é um pastor, não é um presbítero, mas de repente você, como cristão, às vezes você é interpelado por alguém, está precisando de uma ajuda, e o Senhor pode, nessa hora, te dar esse dom de ajudar a pessoa. Você, né, ao ser interpelado, ao pessoa trazer para você um problema, pode fazer uma oração muito rápida e pedir do Senhor, fala, Senhor, dá-me um dom aqui, dá-me uma palavra de sabedoria para essa pessoa. Concede. A outro, pelo mesmo Espírito, Paulo está dizendo, é dada a palavra do conhecimento. Geralmente, isso aqui, a palavra do conhecimento, é geralmente para os mestres, aqueles que são incumbidos por Deus de ensinar a sua palavra. Então, as pessoas elas adquirem um conhecimento mais profundo, ela tem uma facilidade que vem da parte de Deus para entender esse grau das Escrituras, entender contextos, entender várias coisas e assim ela contribuir com as pessoas. Também Paulo fala de que a outra é dado o espírito da fé. E aqui a fé não tem a ver com a fé da salvação, mas é uma fé sobrenatural. Aqueles momentos muito difíceis onde você necessita de uma fé tal, né, que porque sem essa fé você não conseguiria sair de uma situação difícil ou resolver um problema. Então você precisa de uma fé sobrenatural nessa hora, e essa fé é dada também pelo Espírito Santo. A outra, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, que é um dom maravilhoso, é um dom que toda a igreja tivesse e usasse. Né? Na verdade, Deus dá esse dom aos membros das igrejas para que tenha esse recurso. Mas às vezes falta fé em muitas pessoas e acabam não usando. Mas imagina só, a igreja tendo o dom de curar, poder atuar com esse dom e ajudar as pessoas. Nós vivemos hoje as pessoas estão muito doentes e precisam, né? Às vezes sabe que o sistema de saúde é falha, é fila de espera. Às vezes os médicos não dão uma esperança para algumas pessoas que estão com uma enfermidade mortal. Às vezes Deus quer ter nesse momento a oportunidade de mostrar o seu poder para a salvação, tanto do doente quanto das pessoas próximas a ela. O dom de curar é um benefício para a pessoa que é curada, mas é um benefício que alcança outras dimensões porque isso gera fé. É um bom testemunho para que possa Deus alcançar outras pessoas através da cura de alguém. Então, Paulo vai também colocar de que existe aqui outro dom que é da operação de milagres. Uma coisa que a gente não vemos muito ultimamente, mas existe esse dom também, um dom de fazer milagres, coisas extraordinárias acontecerem. Eu queria dar uma pequena pausazinha aqui para a gente falar sobre essa questão. Tem dois termos que é usado na teologia, eu vou explicar rapidamente. É o termo cessacionista. O termo cessacionista é empregado por alguns teólogos, por algumas pessoas que, mesmo crentes em Cristo Jesus, elas não acreditam de que os dons ainda existam hoje. Eles acreditam que os dons espirituais cessaram na época dos apóstolos, quando morreu o último apóstolo. Eu também ali cessaram os dons extraordinários, principalmente dom de milagres, dom de cura, essas coisas. Esse é um grupo que acredita dessa forma. Mas existe um outro grupo, da qual eu faço parte, e boa parte das pessoas a qual eu leio também fazem parte, é chamado de continuistas. São aqueles que acreditam que os dons não cessaram, de que o mesmo Deus, o mesmo Espírito, com o mesmo poder, continua atuando na igreja até hoje. Eu mesmo tive muitas oportunidades de ver pessoas usando seus dons espirituais
forma extraordinária. Então, baseado tanto no texto bíblico quanto na atividade atual do Espírito Santo, eu acredito que os dons continuam. Apesar de que nós não vemos operações de milagres continuamente, mas isso não quer dizer que o dom não exista. Talvez aqui a nossa geração ela tenha mais timidez, menos ousadia e menos fé para utilizar esse tipo de dons espirituais. Então, é um problema nosso, não é um problema do Espírito Santo, nem um problema de Deus, porque, como o autor de Hebreus e outros textos sagrados dizem, o Senhor, nosso Senhor, é o mesmo de ontem, né? É o mesmo ontem, hoje e o será amanhã. Então, ele é o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma efetividade na missão, dotando a sua igreja de dons espirituais. E aí existem igrejas que dão ênfase a isso e tem igrejas que não dão ênfase a isso. As igrejas que dão ênfase e que buscam, elas acabam conseguindo atuar dentro dessa área. Como no começo desse eu falei, né? O nosso bom Deus, ele nos dará o Espírito Santo e o seu poder quando o pedir. Né? Se nós quisermos usar o poder de Deus para fazer missão na igreja, o Senhor concede sim. Estou dando continuidade aqui, falei do ação de milagres, mas também a outra dada profecia, né, que a profecia, num texto de Paulo, tem a ver com questão adivinhatória, de receber um dom que você adivinha as coisas das pessoas, né, e vira um fofoqueiro falando assim. Não, o dom de profecia no texto de Paulo aqui, ele tem uma conotação daquela capacidade espiritual que o Espírito dá a algumas pessoas para pregar um tipo de mensagem que edifique toda a sua igreja. Por isso que mais tarde, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai debruçar-se mais com essa questão do dom da profecia. E ele vai falar nessa questão de que se a profecia não for para edificação, que não se utilize. Ela visa a edificação, todos os dois visam a edificação. E às vezes essa profecia ela também está incumbida de um conhecimento mais profundo sobre mistérios de Deus e de coisas que Deus vai fazer na igreja. Então, essa pessoa que recebe esse dom, ele prega de tal forma, conduzido pelo Espírito Santo, de coisas que Deus quer edificar na igreja para a condução de coisas futuras, para conduzir a igreja para algo que é o propósito dele futuro. Então, tem que ter esse entendimento. Não é um dom de adivinhação. E às vezes, nesse mesmo dom de profecia, o Senhor pode estar revelando também a essa pessoa alguma coisa obscura que só Deus sabe a respeito da missão, a respeito de alguém, para ajudar essa pessoa e ajudar a igreja a fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Atos dos Apóstolos fala de um irmão e as suas filhas que tinham dom de profecia, e foi eles que alertaram Paulo a respeito de uma certa situação. Então, esse dom de profecia tem a ver com essas coisas. E aí também fala, né, de que existe o dom de discernimento de espíritos, que é muito necessário, discernimento de espírito, porque a gente sabe que existem espíritos enganadores. João, na sua epístola, ele alerta a igreja, tá, de que nós temos que provar os espíritos, ver se eles são de Deus ou não. Sabe que o inimigo está por aí querendo enganar o povo de Deus, porque o engano, a mentira, é a maior força que o inimigo tem. Foi desde o início da criação foi assim. Foi enganando Eva, né, que ele obteve vitória sobre os primeiros pais. E a força e o poder dele está na sua capacidade de enganar. Nós temos que ter esse discernimento de espírito para saber quando certas situações, certas coisas está sendo dada pelo Espírito de Deus ou, né, pelos demônios, né, pelo inimigo. Então nós temos que ter onde o discernimento é muito necessário na igreja. Foi necessário na época dos apóstolos e não deixa de ser necessário na nossa época de hoje em dia. Ele fala também de um outro dom que no nosso tempo é uma polêmica, né, que é o dom de variedade de línguas, né?
esse dom de variedade de língua é meio polêmico, porque muitas igrejas de um perfil mais pentecostal, mais carismático, dá muita ênfase ao dom de línguas, para os seus momentos de oração, de vigília, todas essas coisas, né? E aí tem muita discussão sobre essa questão. Mas o entendimento que eu gostaria de trazer para vocês, baseado até em Atos dos Apóstolos, lá, capítulo 2, quando as pessoas ouviram os apóstolos, os discípulos, 120 que estavam no cenáculo, orando e falando em línguas, existia pessoas de várias nações, nós já falamos sobre isso um pouco, né? Mas reforçando, existia pessoas ali que estavam ouvindo essas orações de vários lugares. Cada lugar desse falava um idioma. E cada pessoa ali entendia as orações e cada um estava orando no idioma daquelas pessoas. Então, variedade de línguas aqui, a gente podia dizer que é a variedade de idiomas. E o Espírito Santo ele concedia, e eu acho que ainda concede até hoje, porque eu acredito na continuidade dos dons, né? Ele dava os dons de língua às pessoas para capacitar os discípulos a pregar o evangelho em idiomas em outros países, em outras nações, em outros povos. O Senhor queria que a missão acontecesse, né, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até os confins da terra. Então, por exemplo, você tem ali um judeu que é da Galileia ou da Judéia, que só fala ali o aramaico, né? Ou o hebraico, né? Deus quer que ele vá para as Índias pregar o evangelho. O Senhor concede a essa pessoa o dom do idioma para que ele possa ir lá pregar. Paulo chega a dizer sobre isso, que ele fala mais língua do que todos ali de Corinto, né? E de fato ele foi um dos maiores missionários, então ele tinha a capacidade de falar em vários idiomas para se comunicar com todas essas pessoas. Então, apesar de toda essa polêmica sobre as orações em línguas, muitos falam da glossolalia, né, que é esse balbuciar desconexos de coisas que as pessoas não compreendem, mas também dom de línguas, ele é um dom que capacita as pessoas a falar em outros idiomas para que a missão aconteça. E aí, junto com o dom de línguas, geralmente o Senhor também trabalha com a capacidade de ensinar essas línguas. Quando essa língua ela é numa linguagem dos anjos, como Paulo também coloca, o Senhor está se comunicando através dessas pessoas, aí ele dá esse dom de interpretar as línguas para que haja edificação, porque se não houver edificação, Paulo chega a ordenar no 1 Coríntios 14 de que a pessoa se cale na igreja quando está orando em línguas ou falando em línguas e sem interpretação, porque se não há entendimento, não há edificação. Ele dá essa ordem. Agora é interessante que toda essa polêmica que a gente coloca em cima do dom de línguas, ela pode ser resolvida fácil. Por exemplo, Deus, ele necessariamente, quando quer se comunicar com a sua igreja, com o seu povo, ele não precisa falar através de línguas dos anjos ou estranhos. Porque em todo o período de Israel, quando a gente abre o Antigo Testamento, Deus sempre usou profetas para falar ao povo e sempre foi na linguagem do povo. Precisa estar falando com línguas estranhas, né? Agora, quando a pessoa está orando individualmente, sozinha em casa, ela pode orar em língua, se ela tem esse dom, né? Pode orar porque Paulo também diz que a pessoa está edificando a si mesma. Então, em casa, sozinho, é uma coisa, pode fazer-se livremente. Mas quando está em comunidade, quando está diante da igreja, né, que essas orações em língua se manifestam, é necessário ter interpretação. Então, se você estiver querendo entender melhor essas coisas, é só ler 1 Coríntios capítulo 14, onde ele debruça muito bem sobre isso. Fica muito claro para como usar os dons de língua ali, 1 Coríntios 14. Mas basicamente são as coisas que eu falei, certo? Aí no versículo 28 de 1 Coríntios 12, ele também dá mais algumas indicações de outros dons do Espírito, que ele vai colocar aqui os dons de ministério, por exemplo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, segundo, profetas, em terceiro lugar, mestre, depois, operador de milagres, depois, os que têm dons de curar e de ajudar.
ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então ele coloca, ele acrescenta o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de mestre. Lá em Efésios, ele vai trazer uma lista também de continuidade. Ele fala do apóstolo, fala do profeta, fala do mestre, mas ele fala do evangelista e fala dos pastores em Efésios 4:11. Lá ele coloca também essas coisas. Aí eu quero trazer uma outra lista que é de Romanos. E aí aqui a gente vai só ler, né, sem precisar explicar, porque eu acho que ela está bem clara no nosso entendimento. Ele vai dizer o seguinte, ó: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Que é profecia, seja segundo a proporção da... Isso aqui que eu queria ressaltar, que eu tinha comentado, né? Então, muitos dons, eles acontecem baseado na nossa fé. Então, como ele está colocando aqui, né, se é profecia, se você tem um dom de profecia, que faça segundo a proporção da sua fé. Mas esse princípio aqui serve para todos os outros dons também, na proporção da nossa fé. E aí é necessário que a gente aumente a nossa fé para poder, né, atuar com dons espirituais, com aquilo que Deus já colocou em nós. Todos nós recebemos do Espírito Santo do Senhor, então todos nós podemos ter dons espirituais. E aí, continuando aqui a lista de Romanos, ele coloca: se é ministério, a palavra ministério aqui tem mais a ver com a questão da diaconia. A palavra ministério e diaconia no Novo Testamento é a mesma palavra, né? Então, para você entender melhor, né? Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou seja, se é diaconia, se é ação social, se é essa atuação, faça. Não, não desperdice esse dom. É muito necessário, inclusive. Aí continua: se é ensino, dedique-se ao ensino. Que exorta, faça com dedicação. Olha, existe dom até de exortar. E exortar no Novo Testamento é ajudar aquela pessoa que está vivendo no erro, praticando alguma coisa que não agrada a Deus. Então, essa pessoa com esse dom vai exortar. Paulo fala que nós devemos exortar em amor essas pessoas. E como está sendo usado através do dom a exortação, essa exortação edifica, porque ela não vai ser uma crítica. Tem muitas exortações, quando não é do Espírito principalmente, e ela age como se fosse uma crítica à pessoa e fere as pessoas. A exortação espiritual, a exortação como dom do Espírito, ela edifica, ela ajuda a pessoa a reconhecer o seu caminho para que ela possa agir da forma correta e colabora de fato com a pessoa. Ela passa a ser construtiva na vida da pessoa. Ele fala também que aquele que contribui, né, que faça com generosidade. Então existe o dom da contribuição, pessoas que Deus abençoa, né, com prosperidade financeira, e essas pessoas recebem o dom de contribuir. A forma como ela pode colaborar na igreja, e ela faz isso de uma forma, inclusive ela sabe até aonde contribuir, porque ela, como é um dom espiritual aqui, né, ela está sendo conduzida pelo Espírito a usar seus recursos e aplicar nos lugares e no ministério correto, além do dízimo que ela concede, né? Além do dízimo que ela dá na igreja, também oferta e ajuda em outras áreas. Então, o Senhor sabe, ó, é a missão tal, missionário tal, não sei aonde, ou uma família ali está precisando. A pessoa que recebe esse dom da contribuição, ela sabe onde contribuir, ela sabe aonde aplicar, né, aquele recurso financeiro para, de fato, atender a uma necessidade da igreja, do povo de Deus e de um propósito que Deus tenha na vida de alguém. E aí a pessoa faz com generosidade. O que presidir aqui é administrar, então existe o dom da administração. O que preside, com zelo, faça isso com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então são essas listas de Coríntios, de Romanos e de Efésios que Paulo traz. Alguns estudiosos fizeram um estudo bem mais amplo sobre dons espirituais e descobriram 30 dons espirituais na Bíblia. Bem interessante sobre isso. Se você estiver interessado mais sobre essa questão dos espirituais, pelo menos assim, quais são todos os dons, pergunte aí
nos comentários, né, daqui do YouTube ou do Facebook, e aí eu posso colocar ali uma lista mais completa, né? São 30 dons que você pode atuar. Com um desses 30 você pode atuar na igreja ou com mais de um. E aí, como é que você pode saber exatamente quais são os seus dons espirituais? Eu vou dar aqui algumas dicas de como é que pode fazer para descobrir, né, saber exatamente qual é o seu dom espiritual. Mas antes eu queria ressaltar de que todos nós podemos servir ao Senhor, mesmo não sabendo qual é o dom. Então, se você quer ajudar na casa do Senhor, se você quer ajudar na missão, se você quer contribuir de alguma forma, vá e contribua, mesmo que ainda não saiba qual é o dom. E aí, nesse processo, você acaba descobrindo o seu. Então, isso aí é necessário dizer. Então, não espere primeiro saber qual é o dom para servir. Já começa a servir. Isso é importante. Então, quero começar com isso. Mas a dica é o seguinte: examine qual tipo de serviço na igreja traz satisfação ao seu coração. Faça essa análise, né? Veja na igreja quais são as necessidades que tem e aí, né, procure, né, entender no coração qual seria que mais traria satisfação. Esse é um primeiro ponto para ajudar já você a descobrir o seu dom. Segundo, procure também perceber quais são as oportunidades que Deus está te dando. Quais são as portas que estão se abrindo para você dentro da igreja, na missão do Senhor? Deus está te dando de oportunidade, né? Essas portas se abrem, né? Logicamente, dá para a gente entender que Deus abriu aquela porta, que Ele vai nos capacitar para aquele tipo de serviço. Então, aquilo que nos traz satisfação e aquilo que é dado de oportunidade por Deus são já indicativos de quais são as áreas que nós podemos atuar com dons espirituais. Qual o dom que seria necessário para atuar nessa área, tanto que nos traz satisfação quanto aquela que Deus nos deu como oportunidade. Terceiro, procure ouvir o que os irmãos dizem a respeito de você. Porque uma das coisas que Calvino e o calvinismo trouxe como benefício para nós é de que, geralmente, quem reconhece nossos dons é a igreja. A igreja, ela tem essa percepção espiritual de descobrir. Por isso que quando a gente faz votações, escolha de lideranças, escolha de pessoas para determinadas funções, a gente acaba sendo votado para uma certa área. Por quê? Porque aquelas pessoas que votou, elas perceberam espiritualmente qual era nosso dom, qual era a área que nós podemos atuar. Então, veja o que as pessoas dizem sobre você, quais são os elogios que ela faz por você quando você está trabalhando e ajudando na igreja. E aí você vai ver que é aquilo que está mais em evidência, é que Deus está te usando com um dom especificamente, né? Quarta coisa, dedique um tempo de oração a Deus para que Deus confirme o dom. Precisamos também desse tempo de oração para que Deus confirme o dom. E quando você percebe, que é a quinta coisa, quando você percebe uma certa necessidade na igreja e ninguém está atuando naquela área que é necessária, aí você pode fazer o seguinte: você pode dobrar o joelho e pode pedir de Deus um dom para atuar naquela área e contribuir na igreja, naquela área que você vê necessidade. Porque o Senhor pode dar também. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13, diz assim: buscai, né, com zelo os melhores dons. Então, como ele está dizendo aqui que a gente pode buscar os dons, então a gente pode pedir um dom específico para atuar naquela área que nós vemos uma certa necessidade e queremos contribuir. Então, você pode não só descobrir qual é o seu dom, mas você pode pedir também um dom específico para atuar em uma determinada área necessária na igreja. Por exemplo, tem igrejas que, quando estão começando, né, ali o seu ministério, eles não têm músicos. E uma pessoa ou outra, vendo essa necessidade, não só vai estudar música, mas pede de Deus, me dota de uma capacidade na área da música para que eu possa contribuir na igreja nessa área. Então ela vai estudar, mas ela recebe também capacitação de Deus, ela aprende mais rápido, se desenvolve melhor, começa a contribuir. Mas quando ela está contribuindo com os dons, com a música na igreja, né,
conta de que ela é uma necessidade que ela quer atender e quer ajudar na igreja, o Senhor usa ela através daquela música para tocar corações, consolar, confortar, e edificar vidas através da música. A música é feita, né, na colaboração do Espírito Santo, é um excelente instrumento de bênção para a vida da igreja. É um exemplo que eu estou dando, mas existem muitos outros, em várias situações. Você pode, né, se você percebeu a necessidade, quer ajudar, peça também um dom. Bem, então, veja qual é o tipo de serviço que traz satisfação no seu coração, né? Veja quais são as oportunidades que Deus está dando para servir, veja o que os irmãos estão falando sobre você como indicativo de dons espirituais. Dedique tempo à oração para que o Senhor confirme sobre o seu dom espiritual e peça ao Senhor um dom específico para agir em determinada área necessária na igreja. Amém, queridos? Se ficou alguma dúvida sobre dons espirituais que eu não consegui me expressar melhor ou que mesmo não falei, pergunte nos comentários e a gente vai dedicar um tempo. Eu posso até trazer na próxima aula, né? Teria ali um minutinho para poder explicar aquilo que não ficou claro nessa aula. Amém? Mas que Deus abençoe, que você seja poderosamente usado por Deus com seus dons espirituais, sua igreja, e você seja um grande contribuinte na sua igreja com os dons espirituais. Amém? Até a próxima aula.